Shalom, coisa boa a gente estar aqui junto de novo outra vez, podendo falar da Torá, falar da palavra de Deus, falar da Tanakh como um todo e até do Novo Testamento, estabelecendo sempre aquele verdadeiro vínculo que existe entre o Novo Testamento e a Tanakh, que é chamado de Velho Testamento. Esse dia eu vi um grande pastor, uma pessoa que foi muito influente até na minha vida, dizer que ele publicou algo tipo: Jesus não precisa, ele disse, Jesus não precisa do Velho Testamento. Isso foi difícil de ler. É como você ir para o deserto com uma garrafa de água mineral sem água dentro. Você só tem a garrafa. O Novo Testamento sem o Velho Testamento, sem a Tanakh, é como uma garrafa de água mineral sem água. Ela se torna sem sentido você tê-la, carregar para cima e para baixo uma garrafa dessa. O que chamo de Novo Testamento e o que chamo de Velho Testamento está de tal forma entrelaçado que é impossível fazer uma cisão, fazer uma separação. É a falta de compreensão, de entendimento, a falta de sabedoria da Torá, da Tanakh, que leva as pessoas a terem um posicionamento assim. Mas hoje eu quero trazer um assunto bem interessante, bem curioso para você. Que dia que Yeshua nasceu? Que dia que Jesus nasceu? Vamos traçar um paralelo com dados que a própria Escritura vai nos informando ali, e vamos buscar as referências. Você vai se alegrar, vai se espantar com as informações que vai receber. Primeiramente, eu quero dizer para você que essa história de 25 de dezembro, de Natal, não tem nada a ver. Isso aí tudo é fruto de uma heresia, fruto de uma concepção para destruir a própria história de Israel, a própria história do Messias. Então é extremamente delicado que você tenha uma posição em relação a isso. O cristianismo do quarto século não tem nada a ver com o cristianismo do primeiro século, que nem era cristianismo, eram o caminho, eram chamados de o caminho, aqueles que seguiam o caminho. No quarto século nós vamos ter um parto de um cristianismo cheio de concepções heréticas, não que não tenha coisas boas, claro que tem, mas cheio de concepções heréticas colocados estrategicamente por Constantino e bispos que não estavam firmados na palavra de Deus. Eles simplesmente vão... sabe quando você pega uma laranja boa e você pega uma aparelho de injeção e você vai injetando coisinhas ali que não tem nada a ver com a laranja? Aí você come a laranja como se estivesse comendo uma laranja pura, e ela está cheia de outras coisas que não é laranja e que são prejudiciais à saúde, no caso, ao espírito. Mas vamos lá, vamos ao nosso tema de hoje, no nascimento de Yeshua. Quando é que foi? Bom, vamos começar a analisar alguns dados históricos, né? Primeiro, eu quero que você saiba que a Páscoa, não é num domingo que cai, ela cai sempre nos dias 14, 15 de Nissan, certo? É fixo essa data, vai mudar em relação ao mês ocidental, né? Os dias que vai cair 14 e 15 de Nissan em relação ao mês ocidental variam um pouco, mas não, por exemplo, ela pode cair numa quarta-feira, pode cair numa quinta, pode cair numa sexta-feira, isso não importa. Quando Deus ordenou a celebração da Páscoa, ele falou 14 e 15 de Nissan. Adonai mesmo determinou. Então qualquer alteração nisso já envolve o cumprimento da profecia que diz que nos últimos tempos iriam alterar os tempos. Sukkot, que é a festa dos tabernáculos, ele acontece em Tishri. Então também é importante que a gente tenha isso. Por que eu estou falando isso? Porque a vida de Yeshua está muito atrelada a essas festas. Vamos lá, Oséias 6.3, vamos ler aqui Oséias 6.3, que é muito interessante, sobre as chuvas serôdias. Diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer a Adonai como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra. Então diz assim, continuemos, vamos prosseguir, porque nós vamos conhecer a Adonai. Esse conhecer é mais do que um conhecimento visual, intelecto, é conhecimento no sentido de tomar posse
da Torá, a gente vai ver a Torá em ação, nós vamos conhecer verdadeiramente a Torá. Isso é chamado, no nosso meio, de sabedoria. Não existe sabedoria sem Torá, certo? Mas veja, ele virá como chuva serôdia. E eu preciso guardar essa informação, chuva serôdia. Quando é que é a época de chuvas em Israel? Guarda aí que você vai entender onde eu quero chegar com tudo isso. Tá? Vamos lá. Quando a gente vai para Lucas, nós vamos perceber que nós temos uma narrativa ali sobre Zacarias. Nós vamos ter nos evangelhos, né? Nós vamos ter informação sobre o sacerdote Zacarias, casado com Elisheva, que é a Isabel em português, né? Traduzido como Isabel. E Zacarias, ali nós temos uma informação muito interessante, histórica, né? Ele diz assim, ó, Zacarias era o sacerdote da ordem de Abias, está lá no Evangelho. Essa ordem de Abias, só para você ter uma ideia, o que significa essa ordem de Abias? Durante o reinado de Davi, foi preciso estabelecer 24 ordens, ou seja, 24 turnos de serviços dos sacerdotes, porque os levitas haviam se multiplicado, haviam muitos levitas, e era preciso que todos trabalhassem no santuário. Então, Davi estabeleceu uma divisão de 24 turnos, que eram chamados de 24 ordens. E se nós olharmos lá em Crônicas, vamos ver 24 Crônicas, 1 Crônicas, capítulo 24. No versículo 10, diz assim, a sétima, falando sobre os turnos, né, a divisão dos turnos, a sétima, a Cosa, a oitava, a Abias. Então, o Zacarias, ele pertencia à ordem de Abias, o turno de Abias, a oitava ordem. Com isso, nós já podemos estabelecer um gancho histórico e cronológico. Nós podemos saber, pela sequência, quando foi essa ordem quando é que Zacarias existiu, quando é que ele entrou no santuário para servir a Adonai, em que época que foi, porque ele pertencia a esse oitavo turno. Então é fácil deduzir da época de Davi para frente quando isso aconteceu, tá? Eu vou dando os ganchos aqui para você percebendo aqui, tá? Então veja bem, se ele pertencia a essa ordem de Abias, isso quer dizer que nessa época que está falando que ele entrou no santuário para fazer o serviço sagrado, corresponderia mais ou menos aos dias entre 12 e 18 de Sivan, do mês Sivan, tá? Então, é importante que eu estou posicionando você aqui, olha, entre dia 12 e 18 de Sivan ele entrou e vai receber então a mensagem do anjo, né, do Malach, sobre o nascimento, né, de João o Batista, sendo Elisheva, né, Isabel, uma mulher estéril, e o próprio Zacarias também, um homem já também velho, né? Então ele é avisado que ele seria pai de João, que seria o profeta que viria antes da vinda do Messias, né? Então, nós vamos ter o seguinte, olha, dia 12 a 18 de Sivan, quando ele entrou no santuário. Nós temos aqui uma concepção de que a Elisheva concebeu no dia 25 de Sivan. Tá? Assim, se ela concebeu no dia 25 de Sivan, olha, eu vou os paralelos aqui. O João vai nascer no dia 15 de Nissan. O que é 15 de Nissan mesmo? Em Pessa, certo? Ou seja, na Páscoa. Lembra que é 14 e 15 de Nissan. Então ele vai nascer em Pessa. Então ele vai vir 6 meses antes, né, do nascimento de Yeshua, certo? Bom, qual é outro gancho história interessante? Nós temos por prática, por tradição, e isso já é milenar, convidar o profeta Elias para entrar em nossa casa na época da Páscoa. Nós abrimos a porta e o chamamos para dentro. Por quê? Pelo anseio que nós temos, porque as Escrituras dizem que Elias viria antes do Messias. Então é como se nós disséssemos, vem Elias, entra, vem para nossa casa, vem para o nosso lar, consuma a profecia e que venha o Messias. Então olha que interessante.
essa concepção de chamar o Elias, porque sabemos pelas Escrituras que Elias viria antes do Messias, e agora a gente vê que João, o Batista, ele é chamado, ele é visto, e é todo o jeito dele de Elias, né? Ele mora no deserto, veste roupas de couro, come gafanhotos com mel silvestre, e tem todo aquele jeito realmente de Elias. Então, é como se nós estivéssemos vendo ali Elias vindo antes, verdadeiramente vindo antes da chegada do Messias, tá? Bom, aí o que acontece? Miriam, a Maria, né? Ela recebe a visita do anjo no 6º mês de Elisheva, certo? Ou seja, o anjo anuncia para ela, olha, a Isabel já está grávida e já está no 6º mês, concorda comigo? Então, nós vamos estabelecer aqui que agora isso está, seu 6º mês de Elisheva, corresponde a 25 de Kislev. Então, Maria recebe, né, Miriam em hebraico, né, a Miriam recebe a mensagem de que Isabel está grávida já no seu 6º mês, e essa visita angelical, ela acontece em 25 de Kislev. E o que acontece em 25 de Kislev? Hanukkah, que foi substituído aí pelo Natal, certo? Porque 25 de Kislev, o Hanukkah acontece naqueles dias que se aproximam também do Natal do cristianismo, né? Então, ela recebe a mensagem de que Elisheva está grávida de João, e também vai receber a mensagem de que ela conceberá. Então, ela vai conceber em plena festa de Hanukkah. E o que é importante isso para nós, Pedro? Hanukkah é a festa das luzes, a luz que ilumina o mundo. Está entendendo a relação entre os detalhes? A festa de Hanukkah que nós celebramos acendendo as luzes durante 8 dias. Quem tem um candelabro de 8 velas, ou se não, acende-se uma vela a cada dia, para relembrar aquele período histórico lá onde Macabeus guerrearam contra Antíoco, venceram, purificaram o templo, e aí acenderam o candelabro, e só tinha azeite para um dia, mas miraculosamente o azeite durou 8 dias, né? Por isso acendeu, se acende até hoje o candelabro, as luzes, né? Em Hanukkah, que foram substituídos pelas luzinhas do Natal. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Bom, importante é o seguinte, olha a ligação. Nós temos aqui os meses sendo destacados, né? A Páscoa, né? Pesach. Nós temos agora Hanukkah. E aí, então, se Yeshua foi concebido em Hanukkah, se nós fizermos uma conta de 285 dias de gestação, ele nasceu no primeiro dia de Sukkot, que é a festa dos tabernáculos. Olha só que interessante, João diz assim, o verbo, né, ou seja, a Torá, a palavra de Deus, é importante que você saiba disso, né? No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Esse verbo é Torá. No princípio era a Torá estava com Deus e a Torá era divina. A Torá é Deus, a palavra de Deus se identifica com Deus, né? Então, quando a gente vê ali a palavra, o verbo, ele habitou entre nós, habitou lá no grego é eskenose, que é a mesma palavra que traduz tabernáculo, né? Então, é como se ele dissesse ali, o João estivesse escrevendo em hebraico, a Torá tabernaculizou entre nós, ou seja, a Torá, ela acampou numa tenda entre nós. Por que a tenda? Porque Sukkot, primeiramente, por que se celebra a festa de Sukkot? A festa de Sukkot ela é celebrada para nós lembrarmos do nosso período que nós vivemos no deserto, em que, mesmo morando em barracas simples, Adonai nos protegeu dos intempéries, nos cuidou, nos alimentou. Então tem a ideia de simplicidade, de proteção em um momento desértico, num período difícil, né? Então, quando Adonai nos ordena celebrar a festa de Sukkot, ele está dizendo, lembre-se que mesmo nos períodos mais difíceis do deserto, eu estive com vocês, eu acampei com vocês, eu estive protegendo e cuidando de vocês, cada um deles. Então, a festa de Sukkot é uma festa alegre para nós judeus. Por quê?
Porque no judaísmo nós entendemos que é uma festa de sentir a presença de Deus nos cuidando, nos protegendo, na simplicidade de uma sucote, de uma tenda. Então, é dito que o João, ele diz assim, ele tabernaculou entre nós, ou tabernaculizou entre nós. Ele é como se fosse a tenda morando entre nós. Então, olha que tem a relação aqui, se a gravidez de Miriam, né, de Maria, fechando 285 dias, ela vai gerar o filho em 1º de Sukkot, ou seja, no primeiro dia da festa de Sukkot, isso indica muita coisa, né? Que seria 15 de Tishrei. Então, quando a gente lê Malaquias 4:2, quer ver uma coisa interessante? Deixa eu pegar o texto para nós aqui. Malaquias 4:2 diz assim, mas para vós outros, Malaquias 4:2 diz assim, mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas, saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Eu quero chamar a atenção de você para 2 detalhes aqui. Na tradição judaica, no Talmud, nós acreditamos que, por exemplo, o sol, ele apareceu, né? Ele surgiu no 4º dia. E isso corresponde ao 4º milênio. Nós acreditamos também, pela visão dos nossos sábios, que antes da vinda do Messias, propriamente dito, para tomar o seu reinado em Jerusalém, se passariam 6 milênios, né, correspondendo aos 6 dias da criação. Se nós olharmos, considerarmos o início da criação e o aparecimento de Yeshua, corresponderia ao 4º milênio. E hoje nós estamos no 6º milênio. Então, no 4º milênio, que corresponde ao surgimento do Sol, o 4º dia de Gênesis, nós temos aqui o texto nos dizendo, mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Então aqui é muito relacionado. E outro detalhe que você tem que entender é que trazendo a salvação nas suas asas. A palavra asa em hebraico, ela corresponde a tzitzit. É mesmo radical para tzitzit. Tzitzit é aquelas franjas que Adonai nos ordenou usar nas nossas vestes, que elas representam a Torá. Certo? Lembra aquela passagem que a mulher hemorrágica toca na borda da roupa de Yeshua? Ela tocou nos tzitzit. Por quê? Ao tocar nos tzitzit, que é sagrado, ela estava tocando na própria Torá ali, ou seja, ela estava demonstrando a sua fé, a sua confiança, a sua credibilidade na palavra de Adonai, na Torá. Então, quando ele diz assim que nascerá o sol da justiça, e fala sobre a salvação nas asas, a salvação segundo a Torá, veja bem, olha, mas a Torá salva. A Torá, ela nos encaminha para a salvação. Na Torá fala do Messias, certo? Por isso não existe Messias sem Torá, não existe Messias sem a Tanakh, sem o Velho Testamento. Mas tudo está se fechando aqui, né? Então notem que há uma relação muito profunda nos textos. Bom, aí fala também quando eu leio João, ou quando eu leio Lucas 1:35, eu vejo a anunciação ali, é muito interessante. As pessoas às vezes não têm uma ideia muito forte. Olha só, no versículo 32 em diante eu vou ler, o Lucas 1 em diante, de 32 em diante. Esse será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Quem é o Altíssimo? Adonai. Ele não é, Yeshua não é Adonai, ele é filho de Adonai. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi. Olha, o Altíssimo, né, que é Deus, o Senhor, vai dar a ele, a Yeshua, o trono de Davi, ou seja, ele vai ser rei, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim, que é o Messias terá um reinado sem fim, né? Então disse Miriam ao anjo, Maria, como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Aí ele vai mostrar aquilo que o próprio Talmud
crê e ensina que o Messias, ele é eterno como a Torá, como o trono de Deus. Então, olha só, respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Ruach HaKodesh, e o poder do Altíssimo, de Adonai, te envolverá com a sua sombra. Por isso também esse santo, esse ente santo que há de nascer, será chamado Filho de Deus. Repare que o Espírito Santo aqui não é uma pessoa, mas a mesma ideia da criação lá em Gênesis, né? Quando Deus sopra nas narinas da humanidade, Adão, o sopro divino. A mesma ideia do Gênesis, quando fala que o Espírito de Deus lá pairava sobre as águas, na verdade é o sopro divino, um sopro poderoso de origem divina, soprava sobre a face das águas, sobre os mares, para poder surgir a terra seca. Aqui nós temos, né, que descerá sobre ti, virá do alto sobre ti, esse sopro divino, para que tu concebas de uma maneira miraculosa, e que esse ente, esse menino, seja de fato ente sagrado, um ente santo. Ele tinha que ser. Né? O Messias, ele é concebido, então, porque a própria Talmud diz que o Messias é eterno, então ele vem e nasce em Miriam, em Maria, pelo poder do sopro divino, que dá vida. Lembra? Gênesis, Adão só se torna uma alma vivente depois que o sopro divino entra nele. Então aqui, Maria recebe o sopro divino para que esse ente nasça e seja de origem divina, como é o Messias. Tá? E ele será chamado Filho de Deus, né? Porque a sua origem será relacionada ao Altíssimo. Ele não é Deus, ele é divino, certo? Porque ele está relacionado com Adonai. Mas vamos seguir aqui, nosso objetivo é chegar nas datas. Ok, aí José e Maria, né, vão para Belém, Beit Lehem, casa do pão, né, o lugar onde era o depósito de pão. Então tem tudo a ver com o pão, a providência divina do maná, né, do man, que descia do céu para alimentar o povo de Israel. E aí, lá em Beit Lehem, nasce Yeshua. Então, em plena festa pela data aqui que nós falamos, nasce em plena festa de Sukkot. Né? E aí nós temos, como eu falei, João 1,14 demonstra isso, ele tabernaculou entre nós. Certo? Miqueias 4,8 nos dá uma outra informação também interessante. Miqueias 4,8 nos diz o seguinte: a ti, ó torre do rebanho, monte da filha de Sião, te virá, sim, virá o primeiro domínio, o reino da filha de Jerusalém. A torre do rebanho, que é essa região de Beit Lehem, ela está associada àquele lugar onde também se procriavam os animais, se guardavam os animais que eram utilizados nas ofertas, nas oferendas, nos sacrifícios para Israel. E aqui nós temos um gancho, né? O Yeshua nasce em plena festa de Sukkot, na região onde se providencia o cordeiro para os sacrifícios, e ele nasce ali como um cordeirinho que está ali no meio dos animais ali, né? Por isso essa ideia da manjedoura, né? De estar ali com os animais. Não havia lugar para ele nascer, ele nasceu numa tenda, numa barraca, numa manjedoura, e com os animais. Ele nasceu em plena festa de Sukkot, numa manjedoura, ou seja, onde estavam os animais que eram utilizados para sacrifício, traçando um paralelo do ato sacrificial, do servo sofredor, a primeira visão do Messias que nós temos profeticamente, tá? E aí, para nós irmos adiante, no 8º dia ele vai ser circuncidado. Ele tem que passar pela circuncisão porque ele é um menino judeu. Yeshua é judeu e ele tem que cumprir toda a Torá. Senão ele também não seria o Messias, certo? E aí o 8º dia da circuncisão, baseado nos dados que nós estamos passando aqui, vai cair no dia de Shemini Atzeret. Shemini Atzeret é o dia que marca quando nós encerramos as leituras da Torá e reiniciamos a leitura da Torá. É o último dia que nós lemos é o dia final, né? Ou seja, nós lemos a última porção da Torá nesse dia e já recomeçamos a primeira porção da Torá. Então,
é um dia sagrado, um dia alegre, e que está relacionado à importância da Torá. Nós lemos a Torá o ano inteiro. Quando chega esse dia de Shemini Atzeret, nós encerramos aquela leitura e recomeçamos a leitura de novo, ou seja, outra vez nós começamos. Então todo ano a gente lê a Torá inteira, né? Então, veja bem, o oitavo dia é o dia que está associado ao recomeço da Torá, da leitura da Torá, né? E também esse dia é chamado de Simchat Torah. Por quê? Porque é o dia da alegria da Torá. Simchat Torah significa a alegria da Torá, ou seja, que bom que nós vamos começar outra vez a leitura da Torá. A Torá é sagrada para nós, é tão bom estarmos com ela. Então, está tudo relacionado, ele tinha que estar ali associado à Torá, que é uma coisa que o cristianismo em si ele não vincula. Então as pessoas têm dificuldade de entender. E eu volto ao gancho de João 1:1, né? No princípio, lá em Bereshit, era antes da criação, né? Porque Bereshit nos chama a atenção para um estado antes do processo de criação, a eternidade, que a Torá estava com Deus, e a Torá era divina. E Yeshua, ele é comparado, ele é relacionado à Torá, porque ele seria, como eu digo, a Torá ambulante, a Torá viva. Então, aqui, o que você viu aqui conosco? Que ele não nasceu no dia 25 de dezembro, porque isso foi uma decisão do ano 354 após Constantino, pelo Papa Libério, que dentro da época do imperador Justiniano, ele decretou 25 de dezembro como dia do nascimento de Jesus, porque estava relacionado ao dia de Saturno, né? E os persas cultuavam o sol nesse dia. Então, o Papa quis substituir o culto idólatra de Saturno e do sol pelo dia de nascimento de Jesus. Mas ele ao fazer isso, ele mentiu para a história, né? Mentiu para as pessoas sobre a data do nascimento e desvinculou, aí que está o grave, ele desvinculou Yeshua das festas de Hanukkah, de Pesach, de Sukkot e de Simchat Atzeret. Isso é grave, né? Porque ao fazer, ele desvinculou ao fazer isso, ele cometeu um grave erro, porque ele desvinculou Yeshua, o Messias, de Hanukkah, de Pesach, de Sukkot, de Shemini Atzeret, de Simchat Torah, ou seja, ele desvinculou o sentido, os objetivos das festas judaicas do Messias. Então, isso é grave. Eu quero que você entenda isso, né? Eu espero que você entenda que Yeshua, então, nasceu em Sukkot, em plena época, não era um período ainda de chuvas, um período de chuva serôdia, né? Em Israel, as pessoas precisavam se abrigar no tabernáculo. Até hoje Israel celebra assim. Nossa, eu faço aqui em casa uma Sukkot, faço uma barraca e a gente celebra dentro da Sukkot, né? Para lembrar esse período de proteção divina no deserto. Espero que você tenha gostado. Qualquer coisa, manda a pergunta aí que a gente vai desenvolvendo novos vídeos e novos estudos. Até mais, que a Adonai te abençoe.